Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para mais um programa de estudo de obras póstumas dentro do Luz na Penumbra. Recebemos hoje o nosso irmão Leopoldo Pio. Tudo bem, Léo? Tudo bem, mais uma vez prazer de estar aqui contigo. Que bom. Vamos juntos estudando, né? Todos nós aqui aos microfones e os nossos irmãos ouvintes, ouvindo e criticando, hein? É muito interessante, é muito importante nós recebermos aí o feedback de vocês, né? Se vocês gostaram, se não gostaram, mande seus comentários para nós. Pode mandar, por exemplo, para o WhatsApp 21 98459 3950. 984593950. Você manda seu recadinho, de preferência texto, e a gente até lê numa próxima oportunidade, né? Porque é interessante essa interação entre nós e vocês, porque a gente vai crescendo. Nós estamos estudando juntos. Não é questão de professores aqui e alunos aí, não. Todos nós somos alunos. Uns, às vezes, somos professores uns dos outros, mas todos nós somos alunos. Então vamos dar continuidade aqui. Nós, na semana passada, já iniciamos o item que fala da emancipação da alma, no item 24, mas nós vamos ler de novo o início do item 24 para que a gente possa entender direitinho e poder dar prosseguimento no nosso estudo. Diz Kardec o seguinte: durante o sono, apenas o corpo repousa. O espírito, esse não dorme. Aproveita-se do repouso do primeiro, do corpo, e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser, no gozo então da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha completamente separado do corpo. Qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se preso sempre ao corpo físico, por um laço fluídico que serve para fazê-lo voltar à prisão corpórea, desde que a sua presença ali se torne necessária. Esse laço, só a morte o rompe. E aqui nesse primeiro parágrafo nós já temos algumas informações fundamentais. O corpo físico dorme, nós espíritos emancipamos. Como falamos na semana passada, o espírito vai, como ele diz aqui, transporta-se para algum local e não importa a distância, estaremos sempre ligados pelo laço fluídico, que é o próprio perispírito, ao corpo físico. Na menor necessidade do corpo físico, nós espíritos voltamos para aquele corpo físico. Mas nós vamos, né, aonde nós nos sentimos afins. Se nós gostamos de coisas não muito agradáveis para outros, né, vamos lá para aquelas coisas não muito agradáveis. Se nós gostamos, por exemplo, de estudar, de estarmos numa reunião de estudos, nós vamos ser atraídos para esse tipo de reunião. E aí ele fala, Léo, de uma coisa que nos acontece muito. Antigamente dizia que é porque a criança estava crescendo, né? Só que hoje a gente sabe que é diferente. É aquele momento que a gente se imagina correndo e de repente cai num abismo. E aí a gente acorda no corpo com aquele solavanco, né? Isso todo mundo já sentiu, tenho certeza. Eu sinto muitas vezes, né, ainda. E isso, na verdade, é quando há uma emergência no corpo físico, por algum motivo, o espírito volta imediatamente para o corpo físico e aí tem essa sensação de queda de um abismo.
coisa interessante isso, né, Léo? Extremamente interessante. Você me fez lembrar de um sonho recorrente que eu tinha, especialmente quando eu era criança, até mais ou menos uns 6, 7 anos, o que também não é mera coincidência. Não. E que tinha a ver com queda. Queda de sair tá no carro e o carro fazer uma curva e eu sair pela janela, ou tá numa ponte. E era exatamente esse susto, quase como se fosse um elástico me puxando de volta para o corpo. Quer dizer, isso também não é mera coincidência. O que está acontecendo aí, na verdade, é exatamente essa urgência ou essa emergência que você está citando e que faz com que a gente tenha essa sensação mental e corporal de retorno ao nosso corpo. E como isso é importante a gente parar para pensar nessas sensações que a gente tem, nesse segundo sentido, que muitas pessoas, né, chamam de segundo sentido, ou sexto sentido, dependendo da cultura, e que a gente não veja isso como algo sem razão de existir. Na verdade, são nessas pequenas experiências que a gente percebe que nós somos, na verdade, seres espirituais tendo experiências materiais. Como diz Brian Weiss, exatamente. Até rimou, viu? É verdade. Continuando aqui o texto, diz Kardec: durante o sono, a alma se liberta parcialmente do corpo. Isso também é interessante, né? Nós não nos libertamos totalmente. No parágrafo anterior, Kardec encerra dizendo que o laço só a morte o rompe. Né? Então, durante o sono, a alma se liberta parcialmente do corpo. Quando dormimos, ficamos temporariamente no estado em que nos acharemos de maneira definitiva após a morte. Os espíritos que depois da morte de seus corpos se desligaram da matéria tiveram sonos inteligentes. Aqueles, quando dormem, juntam-se à sociedade de outros seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que, quando morrem, acham inteiramente acabadas. Isto deve ensinar-vos a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, como disse um santo. Olha que interessante, verdade. A gente não se apercebe disso, a gente teme a morte, mas todas as noites, né, pelo menos para a maioria, tem muita gente que trabalha de noite, então vai dormir de dia. Sim. Mas vamos usar aí o geral, né? Todas as noites nós morremos. Só que nós não morremos em definitivo nesta encarnação. Nós vamos morrer por algumas horas, depois nós vamos retornar ao corpo. E a gente teme a morte, né, Léo? A gente teme a morte exatamente porque a gente não percebe que o que a gente vive aqui como ser encarnado é extremamente temporário. A gente está aqui, na verdade, para aprender alguma coisa, para tentar conectar, reconectar certas relações, certos sentimentos, etc. E depois a gente volta à pátria espiritual, que é, na verdade, a verdadeira vida. Então, olha como a gente faz uma inversão de polaridade, que se a gente tem um olhar mais espiritual, fazer essa inversão não tem o mínimo sentido, de nos percebermos mais como carne do que como espírito. É um exercício constante, na verdade, né? Que a gente tem que fazer na nossa vida. E esse exercício constante é de se aperceber, olhar para dentro de nós mesmos e pensar: eu sou um espírito, eu não sou um corpo físico, como o citado pelo nosso Leopoldo Pio agora há pouco, né? A frase do Brian Weiss: não somos corpos materiais tendo experiências espirituais, nós somos espíritos tendo experiências corporais. E aí, quando a gente reinverte, né? Porque invertemos, né? Saímos do espiritual para o material, agora a gente tem que reinverter. Ou seja, a nossa mente precisa aceitar o fato de que somos espíritos. Quando nós aceitarmos o fato que nós somos espíritos, as mazelas do mundo vão se tornar muito mais leves, muito mais suaves. É essa expressão que Jesus usou lá quando disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
ir a Jesus é essa questão da nossa moralização e da nossa entrega e aceitação de que nós somos espíritos. Quando nós nos aceitamos espíritos e sabemos que a nossa evolução ela tem que se basear muito mais na moral do que no intelectual, porque quando nós nos moralizamos, nós vamos abrindo espaço para que essa intelectualidade nossa possa servir para o bem de todos, e não ao contrário. Quando a gente cresce muito intelectualmente e não moralmente, nós usamos mal a nossa inteligência, né? Concordo inteiramente com você. Se a gente consegue trabalhar a nossa moralidade visando o aperfeiçoamento dela, a gente consegue canalizar essa energia chamada inteligência de uma maneira muito mais positiva, não só para si mesmo, mas também para quem está em volta da gente. E é verdade que a gente não se prepara para fazer essa entrega para o plano espiritual, até porque a gente não se prepara nem sequer, João, para no momento de dormir. A gente dorme de qualquer maneira. A gente dorme no sofá, com a TV ligada, tendo a última memória antes de dormir, uma memória que nem sempre é boa, porque a gente está vendo um filme violento, ou assistindo uma notícia ruim. E se a gente nem sequer se prepara bem para dormir, para se aproximar temporariamente do mundo espiritual, será que a gente se prepara bem para o nosso desencarne? Esse que é o grande desafio para que a gente consiga realmente nos moralizar, ou como alguns costumam dizer, nos espiritualizar. E olha só o que diz a pergunta e a resposta no Livro dos Espíritos, na questão 18. A pergunta é: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura. Mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Isso é fantástico, porque a gente percebe Kardec e a espiritualidade em perfeita sintonia, mostrando para nós o seguinte: à medida que nós nos depuramos, e se depurar é se moralizar, né, nós vamos conseguindo ter acesso a conhecimentos que antes não poderíamos ter, porque Deus sabe que nós iríamos usar negativamente. À medida que nós nos depuramos, nos moralizamos, nós temos as credenciais para realmente conhecermos mais profundamente, porque o conhecimento, nesse momento, já não vai ser usado para o mal, e sim para o bem. Na verdade, a gente pode até comparar com o estudo que todos nós, o estudo normal, acadêmico, né? Acadêmico, desde a alfabetização, passando lá pelo ensino fundamental. Na minha época era CA, eu acho que na sua também. Mas enfim, ensino fundamental, básico, até universitário, quem vai à graduação, pós-graduação. E na verdade, muitas coisas que você estuda, vamos imaginar, no segundo grau, depois, quando você chega na faculdade, você vê que não é bem assim, ou que aquele conhecimento é mais complexo do que você achava que era anteriormente. É porque o professor ou o sistema educacional te negou um conhecimento? Não, é porque, em geral, acredita-se que você não estivesse preparado para entender aquilo e para saber usufruir aquilo por uma questão pura e simples de maturidade. O André Luiz, no início da sua obra Nosso Lar, ele traz uma frase que é muito dita, né? Que é: quando o servo está pronto, o serviço aparece. E aí tem um adágio oriental que diz o seguinte: quando o discípulo ou o aluno está pronto, o mestre aparece. Nós precisamos nos preparar, e aí é muito importante isso. A moral tem que crescer, tem que se desenvolver. Nós temos que nos depurar para termos acesso a conhecimentos mais profundos, para termos melhores entendimentos do conhecimento. Mas vamos dar continuidade aqui nesse trecho de obras póstumas. Dá continuidade Kardec dizendo o seguinte: assim é com relação aos espíritos elevados. Quanto à massa geral dos homens, que por ocasião da morte tem de passar
por aquela perturbação, por aquela incerteza de que eles próprios vos hão falado, esses vão ou a mundos inferiores à terra, aonde os chamam antigas afeições, ou em busca de prazeres ainda mais degradantes, talvez, do que os de sua predileção neste mundo. E é exatamente o que nós falávamos antes, né? Kardec separa aqui que os espíritos elevados, eles buscam conhecimento, buscam se reunir com espíritos superiores ainda a eles, para que possam aurir novos conhecimentos, melhorar a sua condição e continuar as tarefas que foram propostas, né, foram assumidas como responsabilidade para a encarnação atual desses espíritos. Mas, como ele fala, né, a massa geral dos homens, por ocasião da morte, tem que passar por aquela perturbação. Nós, quando dormimos, muitas vezes, muitos de nós, vamos buscar experiências não muito agradáveis, né? Como ele diz aqui, prazeres ainda mais degradantes. Por isso que nós falávamos no programa anterior e falamos nesse também, a necessidade de fazermos constantemente um culto conosco, uma leitura edificante, um pensamento, olhar uma situação na rua e não ir criticando o outro, mas sim buscando o porquê daquela pessoa estar fazendo aquilo outro. Não ficar condenando a pessoa, né? Mas buscar. E se eu puder ajudar, o que eu posso fazer com esse irmão, com essa irmã, enfim, né? Então, é constante isso, né, Léo? Com certeza. A nossa religiosidade, João, ela não pode ser reduzida a um momento na nossa agenda. Como você falou no programa anterior, não adianta você fazer o seu culto no lar, vamos imaginar no domingo à noite, que é o meu caso, por exemplo, e na segunda de manhã você não ter uma atitude, não fazer refletir no seu comportamento, nas suas atitudes, aquilo que você estudou sei lá, 10 horas antes, não é? Então, a nossa religiosidade, ela não pode ficar circunscrita, resumida só num determinado momento, num determinado dia, mas ela tem que, de alguma maneira, se difundir durante todos os dias do nosso trabalho, da nossa relação com a vizinhança, com os nossos familiares, etc. É isso, a gente tem que transformar isso num exercício constante, né? Continuando aqui a leitura, diz Kardec, vão à cata de doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que entre vós professam. Porque nós vemos nas obras de André Luiz, por exemplo, que muitas vezes nós, durante a vigília, né, enquanto estamos acordados, nós enganamos meio mundo, né? Claro que não enganamos Deus, Jesus e os espíritos superiores, né? Às vezes até aqueles que estão no mesmo nível que nós não enganamos. Mas a gente engana as pessoas que estão convivendo conosco, né? Os encarnados. Mas quando a gente se desprende do corpo, a gente vai buscar realmente o que está dentro de nós. Jesus lembrou, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, continuando, o que gera na terra simpatia é apenas o fato de que o espírito, ao despertar, se sente vinculado pelo coração àqueles em cuja companhia acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Por outro lado, o que também explica essas invencíveis antipatias que uma criatura às vezes experimenta é que ela sente, dentro do seu coração, que os que lhe são antipáticos possuem uma consciência diversa da sua, pois que ela os conhece sem jamais os ter visto. É também o que explica a indiferença que nasce da circunstância de não nos interessar o granjeiro de novos amigos, quando sabemos que outros contamos que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. Olha que coisa impressionante, né? Impressionante. A gente já sabe disso com o estudo da doutrina espírita, mas é muito bom reforçar. Dependendo da experiência que tivemos no sono, vai influenciar no nosso dia, na nossa vigília. E aí é interessante a gente fazer uma avaliação diária. O ideal
seria isso, de como é que a gente acorda. Porque muitas vezes a gente dorme, a gente está cansado e acaba acordando mais cansado ainda. É verdade. Claro que pode ter aí uma questão puramente fisiológica, algum desequilíbrio, um sono, pessoas que têm dificuldade de respiração e que acaba impactando na qualidade de sono, mas pode ser também uma questão espiritual. E a gente tem que se perguntar, para onde é que eu fui? E tentar resgatar de alguma forma essas experiências para que você faça uma avaliação não apenas 16 horas por dia, que é mais ou menos o período de vigília, tem gente que dorme menos, mas também que você inclua essas 8 horas, 7 horas ou 9 horas de sono. É importantíssimo a gente fazer essa avaliação. Não deixamos de existir porque estamos dormindo. Exatamente. Não deixamos de pensar porque estamos dormindo. Essa é uma visão também que a doutrina espírita nos traz, assim, fantástica. Nós continuamos pensando em todos os momentos da nossa existência. Por isso que Descartes chegou à conclusão do penso, logo existo. Exatamente. Não tem outra saída. Se nós não imaginarmos que o pensamento é o gerador, e como diz Kardec aqui mesmo em Obras Póstumas, o pensamento é o atributo essencial do espírito. Se não for o pensamento, não é espírito, não existe. Se não tiver pensamento, uma caneta não pensa, um copo não pensa, uma montanha não pensa. Não pensa. Quem pensa é o espírito. E ao pensar, Descartes fala, é que se comprova a existência do ser. E essa influência, que a gente tem que estar bem alerta, né? A gente poderia comparar, uma avaliação, como você, Léo, acabou de lembrar que a gente tem que fazer, do nosso dia. Como é que nós despertamos? O que nós estamos sentindo? Estamos mal-humorados? Estamos bem-humorados? Há uma felicidade, uma coisa que você não sabe nem explicar? Ou há uma tristeza, uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa assim? Qual é o nosso sentimento? Então a gente pode comparar com um exame que o médico nos pede. Exatamente. Vamos fazer um exame completo, um hemograma completo, vamos fazer um raio-x, uma ultrassonografia, uma ressonância, enfim, vários exames hoje existem aí para detectar problemas que podem estar acontecendo no nosso organismo físico. Então vamos usar esse acordar, esse despertar todas as manhãs para fazer esse exame, para avaliar como é que nós estamos mentalmente, como nós estamos espiritualmente. E a conclusão que a gente chega é que essa avaliação ela pode ser feita antes de dormir, a avaliação do dia, sim, como o Santo Agostinho propunha, e outra quando a gente acorda, porque aí você completa essa avaliação interna das 24 horas do dia para perceber o teu equilíbrio espiritual, se você conseguiu evoluir ou não, onde você pode acertar um pouco mais, enfim, fazer aquele ajuste que a gente faz, por exemplo, quando a gente arruma a nossa casa, quando a gente é cobrado no trabalho, mas geralmente a gente não faz com relação ao seu próprio equilíbrio espiritual. E é fundamental isso, porque é daí que resulta o nosso futuro. Se nós queremos um futuro melhor, nós precisamos trabalhar hoje para esse equilíbrio, para essa saúde mental. Exatamente. Inclusive é interessante você falar na ideia de saúde mental, porque esse é um tema que tem me interessado muito, que é a relação entre saúde e espiritualidade. Você havia comentado algum tempo atrás a respeito da questão acadêmica, e olha como a academia tem trabalhado cada vez mais nessa relação entre saúde e espiritualidade, e especialmente com relação à questão do sono. Então, olha como as coisas acabam se conectando. Tudo está interligado, Muitas pessoas separam, dizem que algumas doenças são psicossomáticas, ou seja, nascem na psique, em nós, espíritos, e passam para o corpo físico. Aí dizem algumas doenças. E nós, ao estudarmos, ao conhecermos a doutrina espírita, nós percebemos que todas as doenças são psicossomáticas. Exatamente. Não tem jeito. Mas nós ficamos hoje por aqui.
No próximo programa daremos continuidade a esse trecho que é Emancipação da Alma. Até lá. Da alma. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para estudar, dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 13, nós estamos finalizando, esse capítulo, e hoje nós veremos o tema dos órfãos e talvez, se houver tempo, também dos benefícios pagos com a ingratidão. Vai depender do tempo. E esses temas serão abordados e desenvolvidos e refletidos junto conosco através do nosso querido Antônio de Pádua, como toda semana, e sob a supervisão técnica do não menos estimado Pablo, ali na parte técnica. Então eu vou dar um olá para o Tony, como eu costumo chamá-lo, e pedir que ele comece a nos apresentar aqui uma reflexão que nos mostre qual era o objetivo maior desse espírito que ditou a mensagem. É um espírito familiar. A mensagem chegou em Paris em 1860 e eu e Antônio conversávamos antes de começar o programa e conversávamos sobre esse projeto pedagógico, que gerou as obras da codificação, e ficamos pensando, como é que será que isso não foi por um acaso, Imagina, ele pega uma mensagem que foi ditada 2 anos antes e coloca junto com a mensagem que fala da piedade. Ora, qual o tema dos órfãos? O que ele nos demanda e nos sugere mais? Piedade, como nós conversávamos aqui. Então, a gente vai ser facilitado para nós, por causa desse grande pedagogo que foi Kardec, nós entendermos melhor o que os espíritos desejam que nós percebamos no trato do tema os órfãos. Olá, Antônio. Olá, Marta. Muito bem. Realmente nós estávamos aqui conversando antes, porque chama atenção sempre essa método, jeito que Kardec tinha e deve ter ainda, é lógico, de colocar as mensagens, os textos evangélicos, sempre não é uma ordem aleatória, nem cronológica, é uma ordem intelectual ou didática para facilitar o entendimento. Aqui, por exemplo, não há cronologia, porque a mensagem que estudamos no capítulo anterior é de 1862. Essa dos órfãos é de 1860, ela veio antes. Mas como eu estava dizendo para Marta, ora, se o assunto é piedade, que foi tratado aqui pelo Miguel, no tema específico do capítulo, no item anterior, o que chama a atenção de nós, quer dizer, que exemplo melhor para nós há e mostrar quando nós temos piedade até involuntariamente. Quando a gente está diante de um órfão, ainda mais um órfão como uma criança, um bebê órfão. Então, cadê que botou essa mensagem logo depois da piedade? Os órfãos depois da piedade. Mas a dos órfãos veio antes, 2 anos antes. Ele teve que escarafunchar lá onde ele guardava as mensagens. Deve ter se lembrado que existia essa mensagem. Opa, essa mensagem aqui tem a ver com a outra. E coloca junto, que é para a gente entender melhor. Porque esse tema da piedade, como nós falamos no outro programa, é um pouco complexo para nós entendermos exatamente o que é. É mais fácil a gente tentar se deixar levar e sentir, porque a piedade não é algo que se pratica, é algo que se sente. Eu sinto piedade, eu não pratico a piedade. Agora, eu pratico a caridade.
Eu posso praticar o amor ao próximo. Eu posso me exercitar para amar o próximo. Não é uma coisa que pode até ser intuitivo, instintivo, mas quando a gente não sente amor por uma pessoa, ao contrário, tem até ódio, a gente trata de trabalhar isso para passar a amar, que é a proposta do Cristo. Agora, a piedade, ela é instantânea, não depende da gente muitas vezes. Às vezes a pessoa com o coração mais endurecido, quando ela está diante de um quadro difícil, ela sente piedade. É o caso do órfão. Às vezes a pessoa tem um coração duro, não liga para nada, é braba, não sei o quê. Mas viu um órfão, pode até ser um gatinho órfão, pode ser um cachorrinho órfão. A pessoa se quebra toda e fica com piedade daquela criatura e daquela situação. Já a caridade é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Então eu imagino que a gente tem que aproveitar os momentos em que sente piedade por alguma coisa. Pode ser por um órfão, pode ser por um bichinho, pode ser pelo que for, uma pessoa que está morrendo de frio, uma pessoa que está com uma doença gravíssima. A gente pode sentir aquela piedade, tem que aproveitar esse momento, esse sentimento e armazená-lo para que a gente use na hora que a gente tiver que trabalhar a caridade racionalmente. Tiver que usar a cabeça para ser caridoso, tente pegar dentro de si aquele sentimento de piedade que sentiu em algum momento. Não é possível que uma pessoa pode dizer no fim da vida, eu nunca senti piedade de nada. Está mentindo. Claro. Sempre sente alguma coisa por alguém ou por alguma coisa, sente. Então, é involuntário. Então tem que pegar isso e trabalhar, ser um auxiliar da prática da caridade. Eu penso assim. Então, o tema dos órfãos, como eu disse, o órfão é aquilo que chama mais atenção para esse caso da piedade. Diz aqui o espírito familiar que mandou a mensagem: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância, Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhes servir de pais. Olha aqui, é o que está dizendo, ou seja, a orfandade, no caso, é um detonador da nossa piedade e, consequentemente, vai ser um detonador da nossa piedade. Como diz na outra mensagem, é o caminho que nos leva a Deus, da mesma forma que a irmã Caritas falou que a caridade é o rumo, a rota que leva a Deus. Então, tanto a piedade quanto a caridade são as rotas que nos levam a Deus. E a orfandade serve como um gatilho para essa situação. Que divina caridade há de ajudar uma pobre pequena criatura abandonada, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Pensai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida em outras encarnações. E se pudesseis lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais caridade, porém um dever. Então, veja bem, nós temos o dever de caridade com aquela criança, né? Que eventualmente pode ter sido até alguém de nosso relacionamento mais chegado. Agora, a caridade, como eu disse antes, é trabalhada, gente. O dever é trabalhado. A piedade, ela eclode dentro da gente. E eu falo muitas vezes isso, não vou de antemão dizer, não que eu tenha passado qualquer sofrimento, qualquer abandono, ou qualquer... Mas hoje em dia, se alguém olha para mim e eu digo que sou órfão, dizer, pô, então você tá velho. Velho não é órfão, pô, velho. Mas vejam bem, eu fui uma criança órfã. Meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade. E eu, vou dizer, com o tempo, acho que na época eu não percebia isso, mas à medida que fui ficando adulto, eu percebi o modo que eu era tratado pelas pessoas que conviviam com a minha família. As tias, os tios, que a minha mãe, viúva, teve que ir trabalhar fora. Eu tive que ficar primeiro com a minha avó, depois minha avó logo depois morreu. A gente teve que ir para casa de uns tios e cuidar de mim. Então, eu agora, para mim aquilo eu achava natural, aquele
tratamento todo especial que eu tinha. Agora que eu entendo que eles estavam com piedade da minha situação. Eles estavam sendo piedosos comigo. Então, aqui a mensagem é para quem vai atender o órfão. Então, você vai atender um órfão, você tem que ver que o órfão sofre, que o órfão passa por isso, que é uma coisa muito triste. Está dando essas orientações. Eu estou falando o lado do órfão. Isso é verdade, gente. Eu não passei por essas coisas, mas agora eu noto que eu recebi um conforto muito maior que os meus primos, que tinham a idade parecida com a minha, que naquela época as famílias, eles moravam todo mundo perto, todo mesmo quintal, na mesma rua, então estava sempre, e muitos criançadas da mesma parente, a família tinha muitos filhos, então tem muitos primos com idade parecida com a minha. E eles eram tratados normalmente, agora eu vejo, eles até reclamavam que eu tinha um tratamento diferente dos meus tios, das minhas tias e primas e tudo mais. Então eu vejo que essas pessoas sentiam isso. Elas estavam usufruindo dessa condição que Deus colocou à frente delas para que elas treinassem. Né? E graças a Deus eu vejo essas pessoas da minha família que cuidavam de mim, e a maioria já se foi, mas foram pessoas extremamente caridosas, pessoas, coincidentemente, todos eram espíritas também, mas não foi porque eram espíritas, mas foram pessoas caridosas, com outras situações, com outras pessoas. Talvez, não sei se tenha sido detonador, não tenho ideia, mas é uma faceta interessante trazer para nós esse caso, porque podia usar outro exemplo, uma pessoa que tem uma doença gravíssima, né, ou coisa parecida, problemas econômicos, financeiros drásticos, tudo isso da piedade. Mas quando se trata de criança, é muito mais. Um adulto doente é uma coisa, uma criança doente é outra. Se um adulto perde um membro, um braço, uma perna, a gente fica triste, mas se é uma criança que perde o braço ou uma perna, é muito mais doloroso e a gente se condói disso. Né? Se um adulto fica cadeirante, então é duro, é triste, mas adulto. Mas quando é uma criança que já nasce logo para uma cadeira de rodas, a gente fica sem chão para lidar com a situação. Então eu achei, não porque eu conheci uma parte do problema. Eu não conheci o problema drástico. Eu digo bem, não conheci isso, porque realmente, com tanta gente cuidando, não tinha como faltar nada para mim. Então não me faltava nada. Né? Mas eu vejo que as pessoas sentem uma coisa diferente com relação à criança. E ainda mais quando, seja doença, seja o que for, as pessoas sentem. Então o exemplo que ele traz aqui, para nos mostrar o que é a piedade, é um exemplo mais claro, mais óbvio. Gente, então, consequentemente, essa situação tem que ter um lado aproveitável de bom, que é enternecer o coração das pessoas. Então, já que alguém vai sofrer por ser órfão, por motivos que ele mereceu, ninguém discute aqui, mas essa situação dramática tem que gerar alguma coisa de bom, nem que seja para outras pessoas, para aquele um aprendizado, né? Claro. A lei do retorno. E para quem está em volta, vai ter o aprendizado de sentir ternura. Então, está dizendo aqui, os órfãos são colocados para, assim, amolecer o coração. É verdade. Mas não pensem que é uma coisa programada por Deus para ser assim. Não é. É uma coisa encadeada a outra. E a gente tem que ter percepção disso. Olha, meu Deus do céu, eu tive hoje vi um quadro, visitei lá vamos supor, fui visitar a São Cristão Vicente Moretti. Ali é um quadro dramático. Aquelas crianças estão naquela situação. Então a gente sai de lá extremamente apiedado daquilo. Então tem que pensar, puxa Deus, se essa tristeza toda pela qual essas crianças passam, se alguma coisa de bom tem que trazer, foi eu tentar melhorar, eu tentar compreender melhor o drama dos outros, eu tentar tratar com mais carinho as pessoas que sofrem. E esse é o lado positivo do drama, e que nós temos que observar com atenção para poder usufruir disso. Não adianta passar batido, compreende?
Mando para lá entregar uma carreta com leite em pó, mas não vou lá. Entendeu? Tudo bem, você está doando, fazendo a beneficência, estudamos aqui, é muito bom. Mas se você vai lá, olha, se internece com aquilo, procura ajudar de outra forma, conversando, fazendo um carinho, você começa a quebrar dentro de você as resistências que há dentro de você contra você se transformar numa pessoa de bem. Contra você se transformar em alguém que ama o próximo, alguém que é caridoso com o próximo. Então, eu penso nisso. A gente tem que tentar aproveitar essa situação. O nosso irmão segue aqui. Assim, pois, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão de quem a recebe, porque vossas esmolas, frequentemente, são bem amargas. Quantas vezes elas seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não esperassem por elas? Então, às vezes, a pessoa que vai aceitar de nós a ajuda para a situação dramática em que ela se encontra, só aceita aquilo porque aquela ajuda vai resolver a situação dramática. Não aceitaria se fosse de outra forma. Então, a situação dramática provoca em alguém aquelas lágrimas balsâmicas que a outra mensagem falou, né? Então, a gente tem que entender esse encadeamento. Então, se nós tivermos que ajudar alguém na situação, temos que, se for possível, pôr um pouco de piedade também, mas com muito cuidado. Porque não pode extrapolar na piedade para não ferir suscetibilidades também. Ferir o orgulho das pessoas. As pessoas têm orgulho como nós temos. Não é uma boa ser orgulhoso. Nós estamos lutando para acabar com o orgulho, mas ainda somos orgulhosos. Ainda somos cheios de trick-trick, de fricotagens, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não ferir essas suscetibilidades da pessoa que vai receber. Não, digo, mandar um caminhão entregar lá as coisas é uma coisa chocante. Não é verdade? É como se fosse objeto por objeto. Estou mandando aí uma carreta com gasolina para abastecer os carros. É objeto por objeto. Aí não. Você está dando um objeto, mas dando para gente que sente. Então tem que ter muito cuidado para a pessoa não se sentir constrangida ou aceitar aquilo como se fosse uma obrigação dela própria aceitar, porque senão morre de fome, vai sofrer mais. Não, agora se você vai piedosamente entregar, conversar, comprar o problema do outro, ter empatia com o outro, já muda um pouco o relacionamento entre o caridoso e o que está recebendo a caridade, né? Dai com delicadeza, juntai a ajuda que derdes o mais precioso de todos os benefícios. Uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que revolve a lâmina no coração que sangra. E pensai que fazendo bem estareis trabalhando por vós e pelos vossos. É o que ele está dizendo aqui, é verdade. Ou seja, a gente tem que evitar o tom protetivo. Porque também aconteceu isso comigo. Já era mais grandinho na escola, principalmente. Se tinha... Naquela época ainda não se comemorava muito o Dia dos Pais, né? Essa foi a época que começou a se comemorar. E como eu não tinha pai para ir na escola, alguns professores já vinham com aquele super carinho, aquele super... E que eu já não gostava muito, entendeu? Eu era criança, mas às vezes a gente sente. Você sentia diferença. Porque você não quer se sentir diferente dos outros. É. Se eu vou jogar bola com eles no recreio, não tem diferença nenhuma quem tem pai e quem não tem pai. Lógico. Não é verdade? Não tem diferença. É tudo garoto jogando bola no recreio. Agora, se cria essa diferença, o próprio que vai receber... E elas faziam com a mais santa intenção, não estavam fazendo com nada disso. Por isso que ele fala, às vezes a gente tem que ter carinho, porque a proteção revolve uma lâmina no coração de quem está sofrendo. Então, Mateus, eu sou muito repetitivo, você sabe disso. Mas é verdade o que eu falo.
Para você praticar a caridade tem que ser inteligente, porque é difícil. É muito difícil praticar a caridade. A piedade é mais fácil, eu acho, porque ela é involuntária. Mas a caridade, porque você tem que ter tantos cuidados para praticar bem praticado, porque senão é entregar um caminhão de mantimento lá e acabou. Aí resolve o problema. Mas não sei se exatamente isso é uma caridade. Agora, a caridade mesmo, como ele fala aqui, bem sentida, tem que ter delicadeza, né? Tem que ter uma boa palavra, tem que ter carinho junto. E eu acho que a piedade, quando nós sentimos, ela ajuda nesse ponto aqui da caridade ser uma caridade mais como deve ser. Entendeu? Não ser uma coisa matemática. Como eu digo, não ser só do cérebro, ela tem que ser do coração. Então, não é que eu gosto, mas eu acho muito bom esse modo que Kardec teve aqui, como falamos no começo. Deve ter sido de caso pensado, não pode ser aleatório isso. De colocar esses dois temas juntos, para não chamar atenção para isso, para a gente trabalhar essas situações de caridade, de bem-querência, benevolência, de piedade pelo outro. É o que ele vai falar no próximo capítulo, vai tratar de honrar vosso pai e vossa mãe. Ou seja, você pode amar a todos, deve amar a todos. Agora, o pai e a mãe merecem algo mais que o amor. Tem que ter a honra. Além disso, tem que ter a honra. Além do amor que se dedica ao seu pai e sua mãe, como se dedica a todos, que a ordem de Jesus é esta, por eles você tem a honra, algo mais. Então, nós temos que ser caridosos, mas em alguns casos, nós temos que ser piedosos. O kit básico de caridade que eu falo sempre aqui, tem que ser para todos. Agora, para quem eu tenho afeição, eu dou uma melhorada no kit. Eu troco o bife de patinho por um bife de filé mignon. Eu troco a batata frita de saquinho pela batata frita feita na hora. Porque eu tenho afeição. Agora, além disso, tem um terceiro caso. Aquela caridade que eu tenho que praticar com piedade. E com todo cuidado, com luvas brancas, para não ferir suscetibilidades. Desde a criança órfã até o pai de família que está com a família passando fome, sem emprego. Então, ou está na cadeira de rodas. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que o espiritismo, ele é gradual, Marta. Você vai aprendendo aos poucos, você vai entendendo aos poucos. Ou melhor, a gente vai sentindo aos poucos, né, Marta? É verdade. Inclusive, né, os espíritos falam, né, sobre isso, né? Quer dizer, a caridade bem sentida, a piedade bem sentida, quer dizer, existe esse senão, né? Existe essa questão, essa nuance nos trabalhos, né, de realizar o bem. E é como você diz, e muito bem repetido, né? Que você repita muitas e muitas mais vezes, que é preciso que a gente use a inteligência para fazer o bem. Porque, caso contrário, nós não vamos perceber que certos casos demandam, além daquela caridade natural, né, que é quase que automática, porque a situação se impõe, precisa desse sentimento, né, o sentimento da piedade, para que você realmente atinja o objetivo mais profundo naquele determinado caso. E esse exemplo dos órfãos foi perfeito, né? E assim como o tema da piedade anteriormente foi perfeito e se casa totalmente com a temática dos órfãos. Então, vamos pensar, refletir sobre isso, como disse o Espírito Miguel na mensagem anterior, né, que nós fizemos, que a gente abra as comportas do nosso coração para sentirmos piedade e podermos, né, nos enternecer com um caso como o dos órfãos, que é o que mais mexe conosco. E é como você falou, sobretudo quando são crianças, né? Porque aquele órfão que já é adulto, que a gente veio descobrir, né? Olha, fulano é órfão, mas ele está com 20 anos, 25 anos, a gente, tudo bem, a gente dá uma respirada, né? Mas aquele órfão que é criança,
com certeza, ele mexe com a gente, né? E ele promove essa piedade, esse sentimento de piedade. Então, companheiros, o Pablo nos avisa que o tempo esgotou. Vamos ficando por aqui e desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.